Olá, pessoal. As operações de hoje nós fizemos ao contrário, né? Sim, é possível vender, né? E recomprar no mesmo dia, né? A ideia é a mesma, né? Aproveitar da volatilidade do papel, né? Hoje pela manhã, as empresas que apareceram da lista, nenhuma chamou atenção, né? MRV, pouquíssima volatilidade. Depois apareceu o CEMIN, mas lá no topo, longe das médias aqui de 20, também não ficou interessante. Depois apareceu o Alpa, chegou a atingir aqui, deu nosso start 9,26, porém não chegou aqui na nossa média de 20. Também não pegou aqui o nosso filtro no True Range, né? Seria aqui no 0,61 de volatilidade. Então, como a gente ficou sem opção, tem um outro filtro que eu faço que é para alta, quando o papel está subindo demais, né? Então, quando o papel está subindo demais, a gente passa a verificar a volatilidade dele também para alta. Então, é possível. Então, eu tenho aqui na minha configuração um outro filtro que eu utilizo para bandas de Keltner quando o ativo está fugindo da sua média superior, né? Em um determinado momento apareceu a Como 4 e apareceu a IRB, RBR, né? Então, eu fico monitorando aqui os papéis, né, que estão fugindo dessa banda aqui superior, indicando alta volatilidade. Uma vez que o papel começa a trabalhar fora da banda, e eu percebo aqui o IFR, o preço subindo, IFR já perdendo a sua força, significa que os compradores cansaram, né? E provavelmente os vendedores entrarão em ação. Então, seguindo dessa tese, né, que o preço sempre trabalha dentro das médias, né, o preço tende a trabalhar sempre dentro das médias, toda vez que ele foge muito rápido, né, como aconteceu aqui às 11h30, o preço estava totalmente fora da sua média. Então, a ideia é também se aproveitar dessa alta volatilidade na alta, né? Desde que respeitando as condições, né? IFR queda, aqui no nosso nível de true range também já é um nível avançado, porque a média aqui 1,96 já estava em 2,69, desde que atinja esses critérios, né? E o terceiro critério que eu adoto para as ações que estão com a volatilidade muito alta, para compra. É o terceiro nível aqui da nossa banda de Bollinger. Então, eu uso dois níveis. Eu tenho usado dois níveis aqui, que é esse nível aqui, ó, no desvio de 2, que é o desvio normal do mercado, né? E eu coloquei aqui o nível 3. Não, com mais sorte para o pessoal enxergar. Então, esse nível 3 aqui, muito raramente o papel foge dele. Ele chega a encostar, mas quando o preço começa a sair muito para fora, significa que a volatilidade está muito alta. Então, nesse momento aqui, quando ele bateu 48,77, o meu alarme aqui do True Range também apareceu, indicando que o papel estava, né, altíssima volatilidade. Imediatamente eu fui aqui verificar a questão do canal de Keltner, também o preço já estava muito fora da média, né? Então, esse é um outro tipo de operação,
né, que a gente pode se aproveitar da volatilidade quando o papel está subindo, né, muito rápido, né? O pessoal está comprando sem pensar no amanhã. Né? Então a gente, né, aproveitando aqui essa volatilidade, a gente aproveita para pegar uma venda, né, fazer uma venda e buscando a sua VWAP do dia. Aqui o meu pensamento foi o mesmo, né? Eu tenho aqui um 12R para 10 minutos, né? Então aqui nessa tela, assim que acendeu esse renco vermelho indicando exaustão, ou seja, compras muito fortes aqui nessa região, eu aguardei alguns minutos, né? Em seguida, o IFR aqui já, né, totalmente em queda, né? Então eu tinha essa situação, preço subindo, lateralizou a parte de cima. Eu tinha aqui o 48,77 como o extremo aqui do nosso terceiro nível da banda de Bollinger, né? E o IFR aqui totalmente, né, já demonstrando fraqueza do movimento, né? Então, entrei com a venda nessa região. Quando o papel está subindo muito forte, então eu verifico aqui também a questão da força, volume, né, que está entrando no papel. Fico observando aqui o momento que esse volume vai diminuir, né? A gente precisa estar verificando a questão do volume também comprador. Então, nesse momento aqui que eu fiz a venda, percebe? O volume aqui já estava aqui, ó. Aqui, ó. Então, o volume também comprador já tinha diminuído bastante, né? Então, para compra, o papel pode subir 10%, acontece bastante, né? Se sai alguma notícia, né, positiva para o papel, o pessoal vai comprar mesmo, os fundos, os bancos, vai sair todo mundo comprando, né? Então, para compra, a gente tem que tomar um certo cuidado. Né? Então, a gente faz um teste, né? Eu entrei com um lote apenas, né? Lembrando que eu posso trabalhar com até 5 lotes. Então, eu entrei com um lote para testar se realmente, né, iria respeitar esse provável topo do papel. Entrei com lote para vender aqui na VWAP do dia, que é a média do mercado, né? A média ponderada do mercado, a VWAP. Então, aqui eu vendi essa operação que demorou 11h43, liquidou meio-dia 38. Operação muito rápida. Se eu tivesse entrado com 2 lotes, poderia levar até mais adiante. Mas a ideia principal da venda é vender o topo e soltar na média do mercado, né? Na média ponderada. Então é bom não brincar muito com a questão da compra, porque quando o pessoal quer comprar, o papel sobe que nem louco, né? Então é bom tomar cuidado também. Mas observando aqui o histórico, eu tinha aqui um próximo patamar, né? A gente tem que estar sempre observando isso. Né? Um patamar aqui de 3,94, então é importante. Então, quando eu vejo que o preço fugiu da minha média de mercado, chegou num primeiro patamar, então eu entro com 2 lotes. Então, a gente vai observando, a gente vai observando. Então, é bom sempre estar atento, né? Essa questão do true range, pessoal. E aqui, ó, o papel poderia avançar para o próximo estágio, que seria 3,94, ou seja, ele poderia subir aqui, a partir da hora que tocou aqui no 49,17, se você fizer uma conta aqui rápida, eu tinha 2,69 para 3,94, ou seja, mais 1,25, 49 com 23, mais 1,25. Então, 50,48. Mais ou menos por aqui. Ou seja, se o papel continua subindo, né, atravessou aqui o terceiro nível da banda, pode acontecer, pessoal. O papel vai embora.
né? Quando tem força de mercado, nenhum indicador. Então, quando tem força de compra no mercado, nenhum indicador funciona, pessoal. A gente já, o nosso trabalho é estar monitorando, né? É um trabalho de probabilidade, a gente tem sempre que lembrar disso. Existe uma probabilidade, né, do preço avançar alguns patamares. Então, o day trade tem muito disso, né? A gente está verificando até onde o preço pode ir, né? Então, quando eu tenho esse histórico aqui do True-Age, então eu sei que o papel poderia subir até 50,49. Então, é por isso que eu particiono meus lotes. Eu nunca entro com o lote inteiro na primeira entrada, né? Por exemplo, se o preço já tivesse avançado demais, tivesse chegado lá no 50,49, eu poderia entrar com 3 lotes aqui, mas nunca com lote cheio, né? Porque tanto para baixo como para cima, quando o mercado quer derrubar, quantas vezes eu vi o preço subindo 15%, 20%, caindo também 20%? Aconteceu com o CEMIG ontem, né? CEMIG caiu 20% ontem, né? Então, é preciso tomar cuidado, né? Porque lembrando que day trades são operações de risco, né? De altíssimo risco, né? Tanto para mini índice como para ações, né? A gente não sabe a intenção do mercado, né? Então, tudo que a gente faz aqui dentro é probabilidade, né? Então, eu sei aqui pelo histórico do range esses níveis de preço, né? Então, eu tinha aqui 3,94 é igual a 50,49, né? O próximo patamar aqui, ó, 6,57. Imagina o cara que fez venda aqui, começou fazendo venda. Talvez não, porque tinha uma média de 20 aqui, enfim. Pode ser nesse dia aqui, ó, quem acreditou em venda, porque a média de 20 normalmente ela é respeitada pelo mercado, né? Se a pessoa acreditou numa venda aqui, né, para pegar um recuo, porque aqui no dia anterior o papel subiu aqui no dia anterior 14%. Às vezes a pessoa está acreditando num recuo de 50% e esse recuo não acontece, né? O papel subiu nesse dia aqui, subiu mais 17%. Imagina você pegar e fazer uma venda aqui nessa região. Então, aquele nosso stop lá de 4% teria engolido, né? Então, é assim, pessoal. E se tratando de renda variável, né, nada é 100%, nada, nada. Tudo que a gente faz aqui é estudar a probabilidade, né? É estatística, né? A gente vê essa região, quantas vezes essa região foi frequentada, quer dizer, é muito mais difícil chegar nesse nível aqui, chegou uma vez, chegou duas, mas chegou, né? Vendo? Ainda mais essa empresa, que é uma empresa, né, que já teve problemas aí no passado, né? Uma empresa tem o seu preço aí, essa empresa já valeu centavos, enfim, complicado, né? Precisa estar atento à história das empresas também. Eu sei que essa empresa que já teve muito problema, né? E de novo ela chegou nessa faixa de preço, né? Mas ela chegou a centavos, né? Então é preciso tomar um certo cuidado com as operações. Mas enfim, entramos aqui, né? Um lote apenas, um lote para testar a região, né? Funcionou. A outra empresa que apareceu no radar foi a Pomo 4, né? É um papel pouco volátil. Sinceramente, eu não gosto de trabalhar com essa empresa. 10 minutos aqui deu 2R, deu 2R. Quando ela chegou a 0,30 aqui, que meu alarme tocou, eu fui ver o que estava acontecendo, né? Então, eu não tinha ainda exatamente um setup aqui, né? Porque o primeiro nível da banda de Bollinger está aqui, ó, é o desvio 2, e o desvio 3 mais aqui para cima, né? A minha ideia assim, no princípio foi que até que eu coloquei o alarme aqui nessa região, né? Eu queria vender nessa região, né? Então tinha um lote vendedor aqui para cima, ó, em 6,45.
A ideia era vender por aqui. Só que chegou ali ao meio-dia, que é a hora que eu paro, né? Horário que normalmente eu paro de puxar o filtro, né? Porque ele passou do meio-dia, se deu entrada, deu. Passo, né? Então, esse horário eu vi aqui o rank ficando vermelho, que significa exaustão, né? Exaustão na compra. Essa situação todinha aqui, ó, subiu muito rápido o preço. Então, quando acontece isso, a tendência é voltar 50%. Não é 100%, mas é tendência. Então, aqui você vê o preço lateralizado e olha o nosso FR. Onde que estava? Olha aqui, esse topo, ó, o topo aqui do FR, e esse outro topinho aqui, ó, olha o preço onde estava. Então, foi uma queda muito brusca aqui, em relação ao FR. Então, minutos depois, eu tomei a decisão de entrar com 5 lotes aqui. Papel, valor pequeno, né? Eu entrei com 5 lotes. Mas demorou uma eternidade, né? Até comentei com outros colegas, ele ficou nesse nível aqui dos 6 com 16, com mais ou menos uma hora nessa região aqui. Demorou demais, 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 demais. Né? Muito cansativo trabalhar esse tipo de empresa, né? Apesar de uma média de 11 mil negócios no dia, no dia não, a sua média, né? Dos últimos 20 períodos. Hoje, por ser feriado lá americano, tem toda essa situação, ó, o volume não chegou à média. Por ser feriado americano, complicado, né? Então, eu nem esperei bater na VWAP. Tanto que, assim que eu saí da operação, eu ainda comentei com os colegas, quer ver que eu saí da operação e ele vai chegar na VWAP? E de fato chegou. De fato chegou. Mas é uma operação aqui que deu também deu 1%. Ó, 1%. Operando um pouquinho, pessoal. Operando um pouquinho. Porque é um teste que eu estou fazendo, né? Trabalhando aqui essa movimentação do IFR com divergência no preço. Né? Isso é uma experiência que eu estou fazendo, faz 2 meses já, né? E estou trabalhando uma carteira com 5 mil. Então, eu estou querendo, ao longo de alguns meses, né, mostrar que eu fiz esse estudo, né, que no longo prazo é possível sim rentabilizar uma carteira, ficando aí 1% ao dia, né, ao final do mês você conseguir seus 10, 15%. Né? Então, isso o banco nunca vai te pagar. Por mais que você pode escolher o melhor CDB do banco, ele vai te pagar ali no máximo 1%, tira os impostos, vai dar menos que isso. Tesouro Direto também não passa de 1%. Então, se você fizer um trabalho aí, formiguinha, garimpando, né? Porque isso aqui é garimpagem, pessoal. Eu estou usando 2 filtros. Eu uso um filtro no 15 minutos, puxando as ações que estão subindo demais, né? Uh, e uso outro filtro. São 2 filtros que eu uso. Um para pegar as operações que atinge aqui a nossa média de 20, ou esse ponto aqui, da nossa linha azul aqui, né, que é o primeiro filtro. Então, tem esses 2 filtros. Ações que atinjam esse nível e as ações que também estejam lá fugindo da banda de Keltner. Né? Então, eu trabalho aqui 15 minutos, são 2 filtros que eu deixo aqui do lado, fico monitorando. Apareceu lá, eu entro na ação e vejo, né? E dou uma olhada no macro para ver o que está acontecendo. Né? Que a ideia aqui realmente é pegar a volatilidade. Né? Trabalhar volatilidade e amplitude da ação. É isso. Né? Como o 4 tem aqui uma média de 0,21, chegou a 0,30. Né? Então, realmente estava com amplitude já bem, bem elevada. Né? Eu tinha um próximo patamar aqui que poucas vezes foram visitados, ó, no seu 0,39, depois 0,46. Essa alta aqui. Ó. Variação de 8,13 no dia.
Então, trabalhar em vendas, né? Pode ver que também por isso tem que ter o stop, né? Toda operação tem que ter o seu stop. Eu tenho um stop de 4% para a média de 5 entradas, né? É o stop financeiro que eu tenho. Então, se você entrar numa operação dessa aqui e não tiver absoluta certeza, você precisa fazer os cálculos para ver o quanto vai afetar lá o seu financeiro caso atingir o stop. O stop aqui, se eu fosse operar, vai com um lote, vendendo nessa região aqui, eu teria um stop lá no 6,42. Onde está o pessoal puxando o lote, puxando venda aqui, ó. 6,46, 6,45. Então é preciso estar sempre observando o local que você vai colocar a venda. Essa venda aqui, realmente, eu só fiz ela porque ela atingiu aqui um nível de exaustão e eu vi que estava 1% longe já estava 1,30 longe da VWAP, né? Então, o preço tende a voltar a VWAP, né? A média ponderada do mercado. Quando ela se distancia 1,5%, 2%, opa, taxa, promoção. Tanto na parte de baixo, como para a parte de cima também. Então, lembrando, operação de alto risco, né? Só façam essas operações com absoluta certeza, né? Você tem um financeiro lá que você faça os seus cálculos, né? E se caso a operação avançar para cima, não atinja, né? Que você tem um financeiro para concluir a operação no final do dia, né? Então aqui, ó, uma operação dessa, um papel de R$ 6, papel de R$ 6, você entrando aqui com 5 lotes, você está operando com 3.090. Ou seja, um stop de 4%, a gente está falando aí de stop de R$ 123. Então, você precisa fazer essa conta, né? A partir da hora que você entra na operação, faz o cálculo da ação, por exemplo, essa ação aqui custa 6,18. Aqui IRB custa 47,70. Então, 47,70. Se você opera com lote de 100, são 4.770. 4% desse valor, que é o stop, 190. Então, você precisa estar ciente, né? Você vai operar com 2 lotes, já o stop já parte para 400, 3 lotes já sobe para 600, né? Então, por isso que eu estudo volatilidade, eu estudo exatamente para isso, né? Para não entrar em qualquer local do preço. Então, estudar volatilidade é muito importante, pessoal. Volatilidade e amplitude do papel. Muito importante estudar essas duas variáveis para você não ter prejuízo em alguma operação. Não é 100%, né? Mas a probabilidade de você pegar o extremo da amplitude de um papel e ele pegar o seu stop diminui, né? A probabilidade diminui. Ela não zera, né? Ela não zera, ela diminui, né? Então, são operações de alto risco, mas com o tempo a gente vai provar que sim, é possível. Fazendo um bom estudo é possível. Então, tá aqui as operações de hoje. Eu estou procurando trabalhar sempre com duas ações no dia, né? Para não, não arriscar o caixa, né? Não. Então, duas operações, IRB e POMO, dia de hoje, conta real. Aqui, custo pequenininho, 366. Isso que eu opero na Clear, pessoal, é importante isso, né? Operações têm alto custo, tem, né? Tem corretor aí que cobra R$ 10 por ordem, então às vezes complica um pouco. Aqui o meu custo aqui é só da B3, né? O Emolumentos. Então tá dando para operar dessa forma. A minha ideia é buscar de 1 a 2% do valor que eu tenho lá destinado para fazer essas operações. Aqui deu quase 2%, tá ótimo, né? Ontem eu peguei 1%, hoje deu 2%, então tá ótimo, né? Hoje o preço variou um pouquinho aqui na parte negativa,
O nosso mês. O importante não é o dia, né? O importante é o projeto, né? Quero ver dentro, em 6 meses, você fazendo 1% ao dia, quanto você consegue fazer com aquele capital, no caso eu comecei com 5 mil, ao fim de 6 meses, para ver quanto eu consegui rentabilizar aquele capital que eu coloquei no Tesouro Direto, né? Lá eu sei que eu vou ter 1% de retorno, né? Mais ou menos isso. E aqui nesse projeto eu estou utilizando esse valor como garantia para fazer essas operações. Eu não estou nem com o dinheiro livre na corretora, o dinheiro está em garantia. Então, eu estou utilizando como se eu tivesse, eu estou utilizando o recurso que a corretora está me dando, né? Então, eu tenho 5 mil lá em garantia, né? Então, eu posso trabalhar a 5 lotes, eu penso em até 25 mil, né? Não preciso chegar a esse nível, mas com estudo, né? Fazendo ali, entrando certinho nos pontos exatos, tendo certeza dos locais para fazer as entradas, não precisa alavancar demais, né? Se você trabalhando ali 2 vezes, 2, 3 vezes no máximo, vai ser possível. Assim, esse é o segundo mês, né? Então é possível sim, né? Operar baixinho, né? O problema do operador, né? Do day trade é quando você alavanca demais. Então você começa a operar valores e a sua conta não aguenta, né? Imagina se operar, se pegar 100 mil, né, se você se alavancar demais, chegar a 100 mil, 4% de 100 mil dá 4% de 100 mil dá 4 mil reais, né? E às vezes é porque eu tenho 5 mil na corretora que eu vou colocar 4 mil em risco, né? Então não dá, né? 10 mil estou colocando R$ 400 em risco, né? Então, é mais ou menos próximo disso que eu quero trabalhar, né, diariamente, sempre pensando no stop máximo, né? Sempre pensando no stop máximo. Então é isso, pessoal. Eu acho que por hoje, por hoje foram as operações aí que deu para fazer, né? Provando que dá para trabalhar também a parte de cima, né? A gente consegue comprar barato e vender caro. Então esse é o bacana de fazer o day trade, né? Isso é bacana. E também eu estou testando esse operacional para mim, o ano que vem, ir para a mesa proprietária, né? Porque na mesa, eles vão me permitir trabalhar até com R$ 300 mil. Então, aí a gente pode pensar em trabalhar com muito mais lotes, né? Trabalhar com valor aí que a gente não tem na nossa conta, né? A ideia é essa. Então, eu estou usando esse projeto também como teste, né? Porque primeiro é preciso passar na mesa, né? Na mesa você tem um teste que normalmente dura aí 30 dias, né? Você precisa fazer um valor mínimo para provar lá os caras lá, pro dono da mesa que você é capaz, que você sabe o que você está fazendo, né? Então, por isso que é um teste. Então é isso, pessoal. Amanhã tem mais. E se você está gostando do nosso conteúdo, curte, comente se você tem alguma dúvida aí em relação à forma em que a gente está trabalhando, que é a questão da volatilidade, o renko, as ferramentas que a gente está utilizando, né? Se você tem alguma dúvida aí, comente lá, né? Pergunte, faça suas perguntas. Compartilhe com algum amigo se você tem algum colega aí que está operando e está meio perdido, né? Não sabe muito o que fazer. Tá joia? É isso, pessoal. Amanhã tem mais. Boa noite a todos.